No episódio passado, o Caim foi chamado para ir até a biblioteca, onde um homem misterioso parecia querer falar com ele, e por sua aparência, o mesmo se parecia muito com o primeiro rei daquele mundo. E aí pessoas, como vocês estão? Esse aqui é o episódio 9 desse anime, então se tu tá curtindo e quer continuar vendo ele aqui no canal, não se esquece de se inscrever e nos ajuda a chegar aos 1000 inscritos. E agora, sem mais enrolação, bora pro recap. Logo após o Prota encontrar ele, a primeira coisa que podemos notar é que ele sabia o seu nome verdadeiro, da época que ele ainda estava na Terra, além de saber que o mesmo havia reencarnado. Caim fica se perguntando se ele havia se encontrado com os deuses, mas ao revelar o seu nome, o protagonista fica impressionado, afinal, aquele era Yuya, nada mais nada menos do que o primeiro rei daquele mundo. O Prota fala que leu seu livro de magia e que o mesmo foi escrito há 300 anos atrás. Então como é que diabos ele ainda estava vivo? Mas analisando o status do maluco, ele vê que ele se tornou o deus da criação e que na verdade tinha sido ele que criou todo aquele lugar, no qual é chamado de Fabneio. E o real motivo por ter o chamado é que os deuses queriam que ele o treinasse, mas Caim não acha isso uma ideia muito interessante, afinal ele já estava sofrendo por ser forte demais. Mas o desafiando, Yuya pede para que ele pegue o biscoito de sua mão para ver se ele era forte mesmo, mas mesmo sendo muito rápido, o Caim ainda não conseguiu e ele se pergunta do porquê precisa ficar tão forte. Com isso, Yu explica que tinha alguém que ele precisava lutar, e essa pessoa era o deus maligno Aaron, e que ele e seus amigos tinham o selado há 300 anos atrás, mas que agora o selo estava se desfazendo, e por isso o Caim agora seria o responsável de derrotá-lo. O Prota pergunta do porquê ele simplesmente não o selava de novo. No entanto, Yuya não era mais um ser humano comum, e sim um deus de criação, o que o colocava na mesma posição de outros deuses, o que o interferia dele ajudar naquele mundo diretamente. Caim fica triste ao saber que tudo isso tinha sobrado para ele, mas sem poder argumentar, ele é transportado para uma ilha deserta, ao passo que o primeiro rei diz que ele vai ser o seu mestre a partir de agora, e que o mesmo vai ficar treinando naquela ilha até atingir o nível 600, o que para ele estava bem distante, visto que ali ele só estava no 300. O Prota pergunta sobre o que ele sabe sobre a sua vida passada, mas o entregando uma bússola, ele diz que é só seguir esse caminho, e um dia ele vai voltar para a mansão onde estavam, e assim terminam a conversa, e o alerta que um ano ali equivale a um dia na Terra, e assim o abandona lá. O Prota sabe que não tem escolha e começa a derrotar os monstros em volta. Como não pode usar o teletransporte, a sua locomoção fica extremamente cansativa, mas de qualquer maneira ele começa a lutar. Enquanto isso na Terra, as pessoas começaram a dar falta de sua presença e se questionar se poderia ter acontecido algum acidente. A princesa Silk e a empregada ficam extremamente preocupadas. No entanto, Teles parecia confiante que nada havia acontecido, afinal era do Caim que elas estavam falando. Mas na ilha, já sem energias, o Prota não conseguia mais lutar e o seu corpo já estava no limite. E vemos que o mesmo já estava ali há mais de 10 meses e se questionava se algum dia conseguiria sair dali. E escutando um barulho, o seu corpo no automático resolve apenas segui-lo. Ao chegar lá, vemos um pequeno animal e o mesmo estava bem machucado. Caim pensa na possibilidade de acabar com o seu sofrimento e com sua espada pensa em sacrificá-lo. Mas com lembranças de sua vida passada, ele percebe que tudo que queria era proteger alguém e aquela atitude não era algo que ele faria. Mudando de ideia, ele abraça o bichinho e com toda a energia que o resta, ele resolve tentar curá-lo. Mas esgotado, o mesmo acaba desmaiando. Quando acorda, ele percebe que o animal estava bem e para completar, tinha enfrentado e derrotado todos os monstros que tentaram o atacar quando ele estava desmaiado. E os dois pareciam ter criado uma boa amizade. Afinal, os dois estavam completamente sozinhos no meio daquela floresta e combinam que de agora em diante os dois caminhem juntos e também o nomeou de Haku. E agora com o seu novo companheiro, Caim ganhou a inspiração que precisava para enfrentar todos os seus obstáculos. E depois de passar por mais coisas, vemos que até a sua aparência tinha mudado. Afinal, tinha se passado alguns anos desde que entrou na ilha pela primeira vez. E finalmente, depois de tanto tempo, ele acabou encontrando a mansão onde se encontrou com Yuya anteriormente. O primeiro rei logo percebeu que ele havia chegado e também se impressiona com a sua aparência e o diz que haviam se passado 4 anos desde então. Vendo o Haku, ele afirma que ele é de uma raça chamada Fenri e que era uma besta divina. O Prota fica surpreso ao ver o quão especial ele era. Yuya acredita que vendo a forma como ele está apegado, talvez ele possa até mesmo
aceitar o contrato. O protagonista não fazia ideia do que ele estava falando, mas basicamente, se ele aceitar o contrato de invocação, ele pode invocá-lo a qualquer momento. O olhando, o prota o chama, o que fez automaticamente ele absorvê-lo, o fazendo assim aceitar o contrato. Contudo, Yuya avisa que o seu treino ainda não tinha acabado e que agora ele vai praticar com Derain, e o mesmo vai ser o seu novo mestre. Caim fala que vai se esforçar, mas antes ele quer que o Yuya o conte o quanto ele sabe sobre a sua vida passada e também sobre a sua reencarnação, e claro, sobre o deus maligno Auron. Mas antes de contar, nós damos uma pequena mudança de cena e vemos que Derain afirma que com a sua força atual não vai dar para lutar contra ele, já que o mesmo estava bem fraco, e Auron era mais forte que ele e também o Yuya. Sabendo disso, Prota sabe que precisa se esforçar bastante, mas na sua primeira sessão de treino, mesmo usando a técnica de fortalecimento, ele mal conseguiu tocar em Derain e logo foi nocauteado. Ao acordar, ele percebe que está em um lugar estranho e o mesmo não conhece aquele quarto, mas ao menos Haku estava lá para o fazer companhia. Ao sair do quarto, ele encontra Derain com uma mulher e os mesmos ficam felizes ao verem que ele acordou. A mulher se apresenta e seu nome era Huri, e a mesma era a esposa de Darien, e ali era a casa deles. Caim se impressiona ao ver um bebê dragão e parte para cima dele para tentar fazer carinho. No entanto, Haku não gosta muito disso e os dois começam a se estranhar. E interrompendo eles, Huri avisa que a comida estava pronta e com a mesa farta daquelas, os olhos do prota brilharam. Afinal, fazia anos que ele não comia nada parecido com comida. E depois de dar a primeira colherada, o mesmo não conseguiu conter as suas lágrimas, o que fez até mesmo Derain pensar que a comida poderia estar ruim. No entanto, não era nada disso que ele estava pensando, mas Caim só não conseguia segurar a alegria de comer algo tão gostoso. E com esse ambiente, ele também começa a sentir saudade de sua casa e se questiona sobre eles estarem bem. E lá, as garotas continuavam esperançosas que nada de ruim havia acontecido e que os guardas estavam incessantemente o procurando. No mesmo tempo, elas duas levavam bronca da empregada, afirmando que elas precisavam fazer aquilo de bom jeito para que possam fazer uma comida deliciosa para ele. Contudo, o prota continuava apanhando de Derain, mas dessa vez ele ao menos não perdia mais a consciência e tentava combater os seus ataques. Mas isso não tira o fato de ele chegar só o pó em casa. Desde então, um ano se passou e ele continuava apanhando. Derain falava que Auron era muito mais forte que ele e o Yuya, o que aparentemente dava um gás extra do treino do protagonista. E agora, depois de um bom tempo, nós voltamos para a cena onde o primeiro rei ia contar a ele sobre Auron e também sobre a sua vida na Terra. E também, é claro, sua reencarnação. Ele afirma que há muito tempo atrás, Auron era considerado deus da diversão e que graças a ele, o mundo do prota não tinha mais jogos ou coisa do tipo. Afinal, o deus dos jogos não existia mais, já que o mesmo usou um oráculo para fazer pessoas inocentes participarem de um jogo mortal, e com isso ele foi banido do mundo dos deuses, e acredita que caso ele volte, o mesmo vai fazer outro jogo desses e vai envolver todos aqueles que conhecem sua volta. Caim diz que não quer que isso aconteça e pergunta como pode pará-lo. Yuya fala que ele precisa ficar mais forte e que deve ganhar poder para proteger os seus companheiros. Ele também fala que tem algo que ele quer contar, já que na época que ele selou Auron, ele falhou em proteger os seus amigos e que na verdade eles eram os seus pais, já que quando foram de base na Terra, os três foram reencarnados juntos com ele para aquele mundo, e os deuses o deram o dever de derrotar a ameaça e pediram que, por favor, ajudassem aquele mundo. No dia de finalmente enfrentarem Auron, até mesmo magia de alto nível não parecia surtir efeito nele, e mesmo Yuya e o pai do prota juntos não conseguiram sequer atingi-lo. Nisso, Megumi, que era a mãe do prota, para proteger a curandeira do grupo, acabou se metendo no meio de um ataque e com isso acabou indo de caixa. Ela ainda tentou a curar, mas a sua magia não era o suficiente, e usando uma habilidade de sobrecarga, Kazuya, o pai do prota, conseguiu distrair o deus maligno para que assim Yuya conseguisse o selar. Mas de qualquer forma, naquela luta, ele acabou os perdendo. Sabendo de todas essas coisas, Caim tinha tudo que era preciso para ficar ainda mais forte e promete para si mesmo que não vai deixar que nada disso aconteça novamente e vai proteger as pessoas ao seu redor. Com isso, pela primeira vez, ele consegue vencer Derain na luta e aquele era finalmente o fim de seu treino. Ao correr para dentro da mansão, ele encontra Yuya juntamente de alguns túmulos e que os mesmos pertenciam aos seus pais. Ele afirma que em nenhum momento eles deixaram de se preocupar com seu filho e que mesmo depois de muito tempo, eles buscavam maneiras de poder voltar para a Terra. E se ajoelhando próximo, Caim agradece por eles sempre terem se preocupado com ele e agradece a Yuya por ter cuidado deles.
Com isso, ele diz que tem algo para o entregar. E abrindo a sua mão, vemos que era um biscoito e dessa vez, antes de pensar duas vezes, Caim já tinha pego de sua mão e ele percebe o quão forte ele tinha ficado. Com isso, ele fala que tem que voltar para o seu mundo o mais rápido possível. E Yuya o pergunta se ele vai querer voltar daquele jeito, afinal, tinham se passado 5 anos, então ele estava bem maior do que antes. Com isso, ele o transformou no seu corpo de criança de novo e pede para que leve Haku com ele. Derain também o entrega aquele bebê dragão e agora ele possui os dois para poder invocar. Yuya também o entrega uma espada e que ele deve entregar ao rei. E se despedindo de todos, assim ele volta para sua casa. Derain e Yuya conversam que com certeza Caim vai ficar ainda mais forte que eles. Voltando para sua mansão, todos nem conseguiram segurar as suas lágrimas, afinal estavam muito preocupados. Silky e Teles prepararam o biscoito para ele e depois de tanta coisa, ele finalmente havia voltado para o seu lar. Mas certamente as princesas não iam deixar isso barato e o fizeram ficar de joelhos.